Irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar a nossa terça-feira, que o Senhor possa abençoar o nosso mês, hoje, dia 1º de junho, possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje vem nos falar de uma situação interessante. É uma situação que envolve a política daquela época. Os fariseus mandam partidários de Herodes para tentar enganar Jesus, para tentar pegar, assim como diz no Evangelho, apanhá-lo em alguma palavra, para observar se Jesus falaria alguma coisa de errado. E naquela situação, o que ia acontecer? Se Jesus fala que deveria pagar os impostos, as outras pessoas que eram contra ficariam contra Jesus, porque os impostos eles eram muito pesados para as pessoas mais humildes, as pessoas que tinham dificuldades naquela época. E se Jesus fala que não deveria pagar os impostos, Jesus poderia ser preso e ser perseguido por isso, dizendo que ele estava falando que não deveria pagar, que seria contra o império. Jesus, com toda a sua sabedoria, ciente do que poderia ter acontecido, ele se mostra completamente afastado das questões políticas. Ele não quer dizer se o que acontecia naquela época, se a avaliação política daquela época era boa ou ruim. Ele não queria saber da situação do Estado romano. Ele simplesmente quis mostrar um princípio de respeito, de moral, de que era importante as pessoas saber dividir o que era do Estado e o que era de Deus. Assim ele usa esta frase: o que é de César, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. E mais uma vez ele encerra um embate, um questionamento que poderia prejudicá-lo. Meus irmãos e irmãs, nós devemos verdadeiramente observar a política. Nós devemos pensar com cautela, pedir ao Senhor que abençoe os nossos governantes para que eles possam ser justos e possam olhar pelo povo. Mas antes disso, devemos separar as coisas de Deus do que é público político. Cuida das coisas de Deus e pedimos que o Senhor possa tocar o coração dos nossos governantes, protegê-los, abençoá-los e mostrar por que eles estão lá, para cuidar daqueles que necessitam. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um excelente dia, nos proteger e nos guardar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.